Anantamya Gyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chachur Militandjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Shri Krishna Chaitanya Namo Bistam Istapitam Jena Bhutale Swayam Rupaha Kadamayam Dadati Swapadantikam. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Adwaita Gadadara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya. Haribol, Haribol, Haribol. Todas as glórias, os devotos reunidos. Então, hoje vamos dar continuidade ao capítulo 13 do Bhagavad Gita. Hoje vamos falar o verso 6. E o capítulo 13, até agora, nós estamos descrevendo o que se compõe esse campo de atividades, ou assim chamado mundo, seja em seu aspecto grosseiro ou sutil. Entendemos aqui, através do nosso estudo, que a substância por trás de toda manifestação é chamada o Brahman. E esse Brahman é o brilho que é emanado do corpo da Suprema Personalidade de Deus. E essa mesma pessoa suprema, o Senhor Krishna, que é a origem, a causa de tudo, ela está dentro do nosso coração místico, junto com a gente, a alma, sustentando, mantendo, administrando, preservando toda a nossa assim chamada criação nesse micro-universo. Então, o objetivo deste estudo é o Senhor Krishna está fazendo uma breve descrição daquilo que se constitui os elementos materiais grosseiros e sutis, as suas relações, os seus sintomas, como tudo é desenvolvido nesse mundo chamado, o lugar das experiências do espírito através dessa forma humana que é criada por Deus, para que nós possamos, através do uso correto da inteligência, poder ascensionar a nossa energia consciencial para esse ponto de libertação da matéria, ou escapar da Matrix, ou viver na Matrix com plena consciência do que representa toda essa configuração energética, que nada mais é do que a energia de Deus. Nós somos a energia Tatasta, Shakti, Shakti, energia, Tatasta quer dizer que está à margem ou marginal,
Então, nós agora estamos nesse mundo material, dentro de uma experiência naquilo que se chama o mundo material. Só que esse mundo é chamado aqui nesse capítulo de campo de atividades. É o campo energético ou micro-universo onde cocriamos com Deus a nossa experiência evolucionária. A nossa consciência vai passando por várias formas, né? Mineral, vegetal, animal. E quando chegamos nessa forma humana, nós recebemos o poder da autoconsciência. E através dessa autoconsciência você se pergunta naturalmente, quem sou eu? O que é essa vida? O que é esse mundo? O que é essa energia? Porque o animal, a planta, eles não perguntam quem sou eu. Eles ainda não têm essa autoconsciência. Porém, na forma humana, e essa é a vantagem maravilhosa de você estar numa forma humana, significa que a nível de consciência você já evoluiu para se autorrealizar. Por isso que você está na forma humana. Mas se você não tem esse tipo simples de conhecimento, naturalmente você vai inutilizar a sua forma humana. Ou seja, você vai animalizar a sua forma humana, bestializar, porque se você animaliza a sua forma humana, como ela é bem superior em consciência à forma animal, você bestializa. Por isso que nós vemos, né, ou sabemos de tantas coisas assim horríveis que acontecem no mundo em termos de degradação humana, coisas que jamais poderíamos imaginar que uma pessoa fosse capaz de fazer. E ao mesmo tempo, essa forma humana bem usada, utilizando esse conhecimento do Bhagavad Gita, falado por Krishna, do que devemos fazer nesse mundo, como devemos nos comportar, como devemos seguir o fluxo amoroso do universo, nós basicamente nos tornamos, né, deuses ou semideuses. Dentro dessa forma humana, e nossa alma começa a ter a potência divina para atingir patamares super elevados de relação com a suprema personalidade de Deus que mora dentro do nosso coração. De modo que essa é toda a nossa necessidade, enquanto estamos encarnados aqui nessa forma humana, nessa escola Terra, dentro da energia material, dentro desse universo, a nossa única necessidade é esse reencontro com Deus, esse reencontro consciente, esse despertar espiritual. Isso que significa religião. Religião não é você seguir um dogma de uma escritura ou ser caridoso, assim, essas nuances alternativas de uma escritura. Ser religioso significa que você se religa a Deus no seu coração, você volta a lembrar quem você é, isso é a autoconsciência, e lembrando quem você é, você naturalmente se unifica em amor com Deus, porque você é uma parte integrante de Deus. Deus é o Senhor Krishna, ele é a pessoa suprema, a causa de todas as causas. E ele se expande e entra dentro do nosso coração aqui nesse mundo material. E estando você aqui nessa forma humana, vivendo já com Deus no seu coração, você sempre vai ter essa consciência. Mas tem que ser uma consciência realizada. E não simplesmente você saber que Deus está dentro do seu coração. Tá? Então, todo o propósito do Bhagavad Gita é o Senhor Krishna, que está dentro do nosso coração como o Senhor Vishnu, nos ensinando a como, vamos dizer assim, programar a nossa mente de uma forma espiritual para que nós possamos nos libertar dessa programação material, onde nos identificamos com o falso ego e ficamos presos nessa maia, nessa matrix, nesse campo de atividades que deveria ser uma forma, uma experiência de libertação e não uma experiência de prisão.
De modo que quando não temos esse conhecimento do Bhagavad Gita, as instruções da autoridade suprema, naturalmente você está vivendo em ignorância, você está ignorando aquilo que você é. E você está se identificando com aquilo que você não é. E você está tentando obter realizações ou felicidade num campo de atividades que não é para você estar querendo desfrutar ou possuir as coisas materiais. Esse campo de atividades é para você realizar o espírito. Essa é a verdade que está por trás de toda essa manifestação do divino, que é uma oportunidade para você entender quem você é, o que você está fazendo aqui, nesse planeta, nesse universo, nessa existência material. E no Bhagavad Gita, Krishna revela que existe um chamado assim, mundo espiritual, onde você, através de um corpo espiritual, está se relacionando diretamente com Deus nessa dimensão divina, Vaikuntha Loka Dhamma. E agora você está vivendo na existência material, e isso é maravilhoso quando você tem essa consciência que a gente está falando aqui. Ah, eu entendo que eu sou uma alma, um espírito, e através da minha mente eu projeto esse corpo, e esse corpo, através dos sentidos, projeta um mundo que não é diferente desse corpo, e esse corpo não é diferente da mente, e a mente é um fenômeno místico da alma, do espírito. E o espírito é uma parte integrante de Deus, é uma manifestação, uma expressão de Deus. De modo que nós somos o ser divino, parte em expressão nessa assim chamada experiência material, para que possamos, através do conhecimento, da prática espiritual, de meditar constantemente em Deus, nesse desejo sincero de autorrealização, de viver nesse mundo, espiritualizando esse mundo. Esse é o nosso poder como um devoto, né, puro de Krishna. Você poder viver em Krishna, mesmo estando aqui nessa experiência material. Todos os dias, quando você coloca esse corpo em movimento, ou seja, todo dia quando surge o mundo que é decorrente da presença dessa forma humana, que está manifestando esse mundo através da mente, você vai se lembrar que tudo isso aqui é como se fosse um cinema, um teatro, que você mesmo está produzindo na alma. A sua alma está projetando através da sua mente esse mundo de atividades. Por isso temos que ter o conhecimento. O conhecimento é poder, o conhecimento é a maior riqueza. Quando você tem conhecimento que você vive numa ilusão, mas não só isso, você sabe do que se constitui o movimento dessa ilusão e do que está por trás dessa ilusão, que está mantendo essa ilusão para te favorecer na sua jornada humana, imediatamente você fica muito feliz, né? Porque, uau, agora eu acordei, agora eu não estou simplesmente pensando que eu sou esse personagem Bhakta alemão, e aí querendo que meu personagem represente algo nesse mundo, mas você não é nada disso, você é um espírito, você não é um ser humano, você está numa forma humana, mas você não tem nada a ver com o ser humano. Você é um espírito, parte integrante de Deus. Todo mundo é um espírito. A consciência que está ali no animal, que está numa planta, que está no mineral, que está no anjo, que está no elemental, todo mundo é espírito, igualzinho. Só que cada espírito está numa determinada forma que está compatível com um grau ou nível de consciência. E aí, quando eu entro nessa forma humana, para eu evoluir nessa forma ou ficar consciente,
espiritualmente do que eu sou, porque esse é o objetivo, você ficar cada vez mais consciente de si mesmo, e isso significa dissolver o falso ego, que a gente vai ver que é um elemento material nessa história desse campo de atividades. Quando você está fixo nisso, naturalmente você não está mais vivendo nesse mundo como as pessoas que estão esquecidas de si mesmo. E nessa lembrança, nessa vivência, né, constante, nesse sentido de intimidade com Deus no coração, onde você está praticando algum serviço devocional, que é a atividade natural do espírito, seja nesse mundo material ou do mundo espiritual, você tenta de alguma forma iluminar as outras pessoas com esse conhecimento. Porque se você vem para a forma humana e não recebe esse conhecimento que a gente está falando aqui, você vai ser enganado o tempo todo, enganado principalmente por você mesmo. Você vai idealizar o mundo, criar uma espécie de futuro que está só dentro da sua imaginação, não é uma realidade, assim como quando você está sonhando, né? No seu mundo de sonhos você pode imaginar, criar muitas coisas, mas aí você acorda aqui nesse mundo de vigília que também é um sonho, que parece que ele é mais real, né? E aí você vê que tudo foi um sonho e que agora você está acordado, aí você dorme aqui nesse mundo de vigília e vai para um outro corpo lá, né? O corpo astral, nos sonhos, ou no corpo mental, e você fica nessa variação, nessas mudanças constante e não sai disso. Então a Matrix é esse movimento da mente, onde o espírito esquecido de si mesmo, esquecido da presença de Deus, ele se identifica com esses corpos, seja o corpo mental, o corpo físico, o corpo astral, cada um com o seu tipo de mundo particular. E esse mundo particular é o que Krishna está explicando aqui no capítulo 13 do Bhagavad Gita, que é o campo de atividades. Tanto que nesse verso que a gente vai falar agora, o Senhor Krishna vai falar a constituição de tudo aquilo que compõe essa assim chamada manifestação da nossa mente, onde através do veículo físico, ou o veículo astral, ou o veículo mental, a alma experimenta os sentimentos, né, as forças que vão elevá-lo para essa plataforma espiritual. São os sintomas da inteligência. A inteligência, através dos modos da natureza material, projeta esses estados de consciência chamados, né, vigília, sonho e sono sem sonho. O sono sem sonho, ele é um produto do modo da ignorância influenciando a inteligência. O mundo de sonhos é o modo da paixão influenciando a inteligência. E o mundo o mundo de vigília é o modo da bondade influenciando a manifestação da inteligência. Então, por isso que aqui no mundo de vigília tudo parece mais assim perfeito, consciente, você consegue, né, ouvir uma aula dessa, você consegue aplicar o conhecimento, porque é o modo da bondade, da inteligência. Mas só que você tem que ir além dessa inteligência, certo? Você tem que ir além dessa inteligência e ir para o modo Shuddha Sattva, que é o modo da alma. É o modo que está acima da inteligência, o modo de Atma. Então, temos que saber todas essas coisas, né, para seguir, né, nesse processo de acordar definitivamente dessa ilusão que nós mesmos estamos criando. Você pode viver aqui nesse mundo material, sendo esse mundo uma ilusão, esse campo de atividades, onde você está se identificando com a matéria,
ou você pode viver nesse mundo material como sendo uma realidade, onde você está vivendo no espírito e está vendo a presença de Deus em tudo. É nesse ponto que nós temos que chegar. Tão logo você esteja situado no espírito, você vive no aqui e agora. Você sai do tempo, espaço, você sai do passado, você sai do futuro, certo? Eles vão acontecer independentemente de você. Você sempre vai estar no aqui e agora. Você não vai estar num local específico, você vai estar sempre aqui e agora, em Deus, vivendo em Deus, e Deus vai estar em você, vivendo em você. E aí todas as questões estão resolvidas, não há mais ansiedade, não há mais lamentação, nem julgamentos, nem críticas, porque tudo é uma ilusão, não faz sentido você se envolver com as questões materiais, mentais das pessoas que estão esquecidas de si mesmas e de Deus. Compreende? Quando você avança em consciência, em pureza de ser, naturalmente você já não se envolve mais com a energia material. Você só se envolve no sentido de que você quer passar esse conhecimento para as outras pessoas saírem também desse envolvimento. Por isso que Krishna está falando para você vencer a mente, ele fala para Arjuna no Bhagavad Gita, que você tem que fazer a prática constante dessa lembrança, dessa vivência interna, todos os dias, até o momento da morte desse veículo, né, físico, desse mundo de manifestação em todas as suas dimensões. Você tem que praticar até o momento em que você vai ter a autorrealização completa. Então, Krishna fala prática constante e desapego. E desapego é isso que vai acontecer. Você já não vai se envolver mais com a relação com essa energia material de uma forma ignorante. De uma forma onde você estava se identificando com essa energia chamada falso ego, que é onde ela atua sobre a mente e projeta um mundo particular, onde você se separa de Deus, onde você acha que é alguém muito importante, né? Isso é o ego, e daí todo o planejamento da sua vida, dentro também de uma programação, de um sistema que não tem nada a ver com Deus, que só pensa em posse, em dinheiro, em desfrute, você vai vivendo sua vida assim, dia após dia, e isso inutiliza completamente a realização daquilo que você é, vivendo no aqui e agora, em paz, feliz, sempre glorificando a presença divina no seu coração, sempre amando em gratidão o Senhor Supremo, que é o amigo, né? Krishna é o amigo supremo da alma, ele é a super-alma, ele está te acompanhando aqui nesse processo, nessa jornada da alma, em todas as encarnações, e agora Krishna está te acompanhando aqui como o Senhor Vishnu nessa forma humana, e essa forma humana, Krishna está te permitindo usufruir, né, dessa oportunidade humana, porque ela tem uma inteligência incrível, que faz você se lembrar quem você é, que te dá a possibilidade, por exemplo, de estar lendo aqui o Bhagavad Gita e ele, né, revelando para você o que significa tudo isso, que é o que estamos mais ou menos fazendo aqui nessa aula. E aí você vai começar a enxergar as coisas realmente como elas são. E a partir dessa visão espiritual, o mundo se espiritualiza também. Porque o universo ele é chamado material quando você está na consciência material. De modo que você tem que sair desse estágio animalesco, comer, dormir, né, desfrutar, reproduzir, se defender, essa coisa da sobrevivência. Você tem que entender que tem algo a mais e que o tempo está passando. Tem que ser mais profundo, buscar mais forte isso, não ser morno, né?
Ficar no meio do muro, eu fico um pouquinho espiritual, um pouquinho material. Essa divisão é da mente. Ou você está no lado espiritual ou você está no lado material. Mas quando você está no lado espiritual, você vai usar esse campo de atividades, essa energia material, de uma forma perfeita, para favorecer a sua consciência cada vez mais nessa relação com Deus. Agora, se você está só na vida material, então você faz mau uso desse campo de atividades, porque você está se identificando com esse corpo. E para obter prazer ou a suposta felicidade material que você imagina que exista, você pode usar de recursos, né, não muito agradáveis ao divino. Isso tudo Krishna descreve no capítulo 16 do Bhagavad Gita, mostrando como as pessoas assim chamadas, né, demoníacas ou que não se rendem a Deus agem nesse mundo. E está todo mundo agindo assim. A maioria das pessoas não está rendida aos pés de lótus de Deus, elas não sabem quem é Deus. Então a vantagem do Bhagavad Gita é que o próprio Deus está se revelando, falando, eu sou Krishna, eu tenho uma forma X absoluta e vocês têm que se render a essa forma. E eu também trouxe o santo nome, né, o Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. E esse Mahamantra sou eu manifestado nesse mundo de uma forma facilitada, porque qualquer pessoa pode cantar o Mahamantra sem, no começo, entender isso, né? Que o nome é Deus. Inicialmente você não vai sentir isso porque sua consciência, sua mente está contaminada. Seu coração está sujo, coração de pedra. Porém, na medida que você for cantando, se você realmente for uma pessoa desejosa de realizar o divino no seu coração, naturalmente esse santo nome vai se revelando para você. Aí você vai entender a super-alma, vai entender Bhagavan, vai entender esse Brahman, esse campo de atividades, de uma forma assim completamente simples. Porque no final só existe Deus. Então esse mundo, essa escola universal, ela é fantástica quando você consegue compreender, ter a ciência. Então esse capítulo que a gente está lendo é um estudo científico dos componentes daquilo que representa o campo de atividades, onde você, através da sua mente, está projetando um corpo que projeta um mundo. Esse mundo é o campo de atividades, tanto em aspectos grosseiros como em aspectos sutis, e é isso que esse verso que a gente vai ler agora vai revelar para nós o que é esse campo, do que ele se constitui. E aí você vai se libertar, compreende? Ser livre não é fazer o que você quer, não é viver, né? Ser livre significa que você está consciente de Deus e está vivendo em Deus. Isso é ser livre. Tá? Porque tudo é Deus. Se você está em Deus, vivendo em Deus, você naturalmente é livre com consciência. Agora, a pessoa que pensa que é livre, mas não tem consciência espiritual nem relação com Deus, ela é um escravo da mente. Uma escrava da mente. Ela está algemada aos modos da natureza material. A vida não tem sentido para ela, porque o que dá sentido para a vida é o espírito, é a consciência. Se você vive nesse mundo inconsciente, pode-se dizer que você está morto. Como diz, né, o mestre Jesus, deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Certo? Então, isso é... Para mim, depois que você realiza, né, o espírito, isso se torna tão simples. Todo mundo tem que viver nessa posição aqui que eu estou falando. Que é o absurdo você viver como aquilo que você não é.
não existe o Bacta alemão, essa forma aqui. Eu não sou isso aqui. Isso aqui é uma expressão da minha mente para eu ter a minha experiência nessa encarnação aqui. Como eu tive em outras encarnações, em outras formas, em outros planetas ou em outros universos, não importa. O que importa é que agora eu acordei e estou falando uma coisa bem simples, que há uma diferença entre o corpo e o conhecedor do corpo, que é o que Krishna está falando aqui. O Kshetra, que é o corpo, o campo de atividades, e o Kshetrajna, que é o conhecedor do campo, no qual Krishna, Vishnu no seu coração também é o conhecedor junto com você. Então tem uma diferença. Se você está se identificando com esse corpo, você está vivendo uma vida louca, alucinada. Você está vivendo num hospício. Por isso que tudo não faz sentido para pessoa que vive nessa condição. Tem um exemplo clássico muito legal dessa coisa da liberdade, que temos que falar por analogias, né? Eu já falei essa analogia aqui, mas temos que repetir, porque vida espiritual significa que você está sempre lembrando, até uma hora que isso se torna automático. Você não precisa mais usar a sua mente para lembrar o óbvio. Porém, se sua mente estiver contaminada as influências externas, pelos modos da natureza material, naturalmente você vai viver uma vida de perdição nesse mundo. E daí tem esse exemplo, né, que eu sempre dou, que é como se você estivesse sentado dentro de um cinema assistindo um filme. E esse filme, né, aí tem o Bacta alemão, que são imagens, né, aparecendo numa tela. A tela é a realidade por trás de onde passam as imagens. E nessas imagens aí, eu, o espírito, o observador, estou sentado no cinema, vendo o meu personagem lá na tela, o Bacta alemão, participando dessas imagens. Essas imagens que constituem o campo de atividades acontecendo na tela da realidade, ou seja, da presença divina, que está sustentando essas imagens do cinema, onde você está lá como um personagem dentro da sua história, e esse filme rola de acordo com o seu karma, e você também pode ser o diretor do seu filme quando você se libertar. E aí o espírito, né, que estava se identificando com o Bacta alemão, agora ele está no cinema olhando o filme, ele não está mais se identificando com o Bacta alemão, ele não está desfrutando nem sofrendo pelo que aquele personagem está passando no filme. Ele simplesmente observa a tela de cinema, e nessa tela de cinema ele fala, mas é um filme. É assim, exatamente assim que vai acontecer com você. E você está ali observando o filme, mas você também se levanta e vai lá para fora do cinema e deixa o filme passar. Então, esse ir lá para fora do cinema é esse estado de liberdade. Você não precisa ficar dentro do cinema assistindo esse filme aqui, material que está passando, esse filme da mente. Você pode ir para fora do cinema e ali você vai ter relações com Deus, com a energia real. Tá? Então é assim que a gente tem que compreender. Mas é muito interessante que você esteja aqui dentro do filme, entendendo como o filme está acontecendo. E é isso que o capítulo 13 do Bhagavad Gita está querendo explicar. Então vamos, né, falar o verso 6. Aqui, por exemplo, os versos 6 e 7, na verdade, né? Verso 6 e 7, eu falei verso 6, mas são dois versos. Então diz assim: Mahabhutani ahamkaro buddhi avyaktam evacha idryani dashaikam cha pancha chendriya gocharaha icha dvesha shukam dukam sangatas chetana diritihi etat ketchetram samasyana
Savikaram Udahirtam. Tradução. Aqui, nesse verso, né, Krishna vai falar os elementos que constituem o campo de atividades. E aí você, em posse desse conhecimento, você já vai olhar para o seu mundo através dessa forma humana de uma maneira completamente diferente. Quando você vê uma coisa com conhecimento, com entendimento do que representa aquilo que é o cenário no qual você está vivendo, naturalmente você vai conseguir usar esses elementos a seu favor no seu processo de autorrealização. Por isso é muito importante. Esse é um dos capítulos mais importantes do Bhagavad Gita, você conhecer o que é esse mundo, onde você está vivendo, do que se compõe esse mundo. Por que que Deus cria essa manifestação e nos dá essa experiência? E agora você está na experiência humana, e como a mente, né, a consciência nessa forma humana, ela consegue abarcar todas as respostas e entendimento para não mais se iludir. Então isso é maravilhoso, não dá para nem para diagnosticar aqui o quanto que isso é incrível receber esse conhecimento e parar de se achar, né, que eu sou alguém, eu sou um devoto, eu sou um guru, eu sou um mestre, eu sou um discípulo, eu sou um engenheiro, eu sou de certa nacionalidade. Você sai fora de tudo isso. Você simplesmente se torna aquilo que é chamado Sanatana Dharma, a sua função intrínseca, né, eterna, que você é um servo eterno, amoroso de Krishna, porque você é uma parte do todo, a parte serve ao todo. E quando a parte serve ao todo, o todo satisfeito com isso, naturalmente você sendo parte dessa satisfação de Deus, você se sente satisfeito. Não existe essa satisfação individual só por si mesmo. Felicidade, satisfação, amor, consciência, né, sabedoria, sentido de existência, tudo isso acontece na relação com Deus. E Deus estando em seu coração, facilita esse contato íntimo, porque Ele mesmo ajuda você a compreender tudo isso e se relacionar com Ele. Krishna fala, né? Vishnu, ele se revela na medida que você se rende, obtendo esse conhecimento e fazendo esse serviço devocional. Serviço devocional, devoção significa fazer algo com amor. A partir do momento que você está fazendo serviço devocional para Deus, você está fazendo serviço devocional para a humanidade. Porque você está vendo todo mundo, né, todos os seres humanos, todos os animais, todos os extraterrestres, seja o que for, você está vendo o espírito ali presente. Você não está vendo mais as formas. Ou a significância do ego, do que esses seres em esquecimento querem representar. Você está fora de tudo isso. Por isso que se fala que o devoto puro, ele é humilde. Ele é humilde porque ele não está se achando alguma coisa. Ele só está servindo a Deus, tentando iluminar as pessoas que porventura tenham um interesse em acordar, em despertar nesse mundo. O objetivo é esse, você se iluminar. O iluminar significa a inteligência viva. Então Krishna fala, e Arjuna, você me compreendeu com a sua inteligência que projeta esses estados de consciência, vigília, sonho, sono sem sonho. Você compreende através da sua inteligência que expande essa experiência, porque a inteligência é superior à mente em nível de energia. E então, se você realmente estudou aqui o capítulo 13, você vai se render a Deus, porque você fala, tudo é energia de Deus, agora eu entendi. Antigamente eu olhava para o mundo assim, eu ficava boiando, né?
boiando assim, cheio de dúvida, o que que é esse mundo, onde que eu tô? Isso é a Matrix, aí como é que eu faço para escapar da Matrix? Não existe escapar da Matrix. Existe você entrar em intimidade com Deus e compreender o que que é isso aqui. Você é livre quando você está vivendo em Deus, não importa se na Matrix, no mundo material, no mundo espiritual, tudo isso aí você vai compreender depois, de uma maneira que não dá para falar, que não é intelectual. Intelectualmente agora, nós vamos falar o verso, você vai entender o que constitui essa energia material, na qual você agora está usando aqui, por exemplo, nessa palestra, os seus ouvidos, a sua visão para, né, a sua mente, o seu raciocínio, para compreender essas coisas. Tá? Então, a tradução desse verso, onde o Senhor Krishna vai descrever os elementos que constituem esse campo de atividades, onde nós somos o observador, né, por trás desse assim chamado filme, dessa tela da realidade que é o Brahman, que é o Senhor Supremo, nos permitindo avançar, né, ou voltar para o nosso lar original, Vaikuntha Loka Dhamma, a nossa consciência divina. Então, a tradução: os 5 grandes elementos, o falso ego, a inteligência, o imanifesto, os 10 sentidos e a mente, os 5 objetos dos sentidos, o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento, o agregado, os sintomas vitais e as convicções, todos estes são considerados, em resumo, o campo de atividades e suas interações. Aqui está a fórmula mágica para você estudar e começar a conviver bem, de uma forma consciente, com essa energia material no qual você está manifestando uma forma que nasce, vive durante um tempo e depois ela morre ou é dissolvida pelo universo. E nesse inteirinho entre o nascimento e a morte, você está aqui nessa forma humana para obter esse conhecimento. De quem sou eu, o que é esse mundo, como que eu volto para o mundo espiritual, quem é Deus, como que eu me relaciono com Ele. Isso é que você tem que fazer nessa forma humana. Mas você não precisa abandonar o mundo, você pode ter seu trabalho, seu divertimento, né, seu entretenimento, isso aí não tem problema. O problema é quando você não se rende aos pés lótus de Deus. Tá? Não é para se tornar um fanático também espiritual e passar a condenar todo mundo, julgar porque as pessoas estão em ignorância. Elas estão no estágio que elas estão de consciência. Respeita, você também já viveu várias vidas em ignorância. De modo que agir amorosamente é agir sem julgamento, perdoando todo mundo. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Eles não sabem mesmo, eles estão simplesmente num conceito animalizado, com uma inteligência superior que está sendo mal usada. E por isso eles estão gerando negatividades para a vida deles. Por isso que há tanto sofrimento nesse mundo, porque é o karma negativo. Você está colhendo aquilo que você plantou. Então, nessa vida, em posse desse conhecimento, você só vai plantar sabedoria, só vai plantar amor, só vai plantar serviço devocional, só vai plantar gratidão, felicidade, alegria por ter esse conhecimento agora e ter tomado a decisão na sua vida de viver conscientemente situado nos pés de lótus de Deus, que é o único refúgio que Krishna fala no Bhagavad Gita. Faça de mim seu único refúgio. Compreenda que eu sou tudo, não existe você se refugiar em outra coisa que não seja Deus. Isso aí é o falso ego, é exatamente isso que você tem que entender. Só existe Deus e você tem que se render imediatamente, agora, a Deus. Não importa como você
possa imaginar Deus, mas se Deus está se revelando aqui no Bhagavad Gita, se revela, se rende a Krishna. Se rende ao santo nome de Krishna. Ok? Mas só pelo fato de você realmente estar se desapegando desse mundo, dessa loucura, né? Produzida por uma mente totalmente apegada aos valores materiais ou à programação demoníaca desse mundo, só de você estar com Deus, já ter uma ética melhor, um bom comportamento assim, dentro dessa forma humana, uma desanimalização, isso aí já está valendo, você já está subindo, seus centros energéticos já estão se movimentando mais adequadamente. E se você continuar assim, então o Senhor Vishnu vai se revelar para você de alguma maneira. Isso tudo aí está no capítulo 12, chamado Serviço Devocional aqui no Bhagavad Gita, que Krishna vai explicando que há estágios de rendição a Ele. Você pode se render a Ele de forma indireta, nessa busca do divino inicialmente, ou você pode se render diretamente a Ele, aos pés de lótus dele, e encerrar essa história, nessa encarnação mesmo. Mas a mente contaminada, sob a direção, né, desse falso ego, dessa energia, acaba enrolando, racionalizando, porque a mente ela quer desfrutar desse mundo, está contaminada. Mas o problema não é desfrutar desse mundo, o problema é que você esqueceu de você mesmo. Você tem que desfrutar desse mundo consciente daquilo que você é, consciente de que esse mundo é propriedade de Deus, que toda essa experiência que você está tendo agora está sendo sustentada pelo divino no seu coração. Então você está co-criando a sua experiência dentro desse mundo de atividades. Você tem que fazer isso de forma consciente, com essa maestria. E essa que é a beleza, né? A beleza é que você é um deusinho, filho de Deus, com todos os poderes, com todas as qualidades, para ser um artista nessa vida, um artista espiritual, pintando, criando histórias reais dentro desse sonho. Tá? Então aqui foi falado todos os elementos, né? Eu recomendo que, por favor, pega lá versos 6, 7 do capítulo 13, bota lá na internet, estuda esses elementos aqui, que a gente vai tentar falar aqui no significado de Srila Prabhupada, que eu acho que é mais apropriado, para a gente ir falando sobre cada elemento desse, de uma forma, né, como ele fala aqui, breve, né? Como Krishna fala assim, em resumo, estou falando aqui em resumo. E se você é um cientista da alma, quer conhecer essa constituição de uma maneira mais profunda, aí você tem outras escrituras que fazem isso. Mas como eu disse, isso é irrelevante, porque tudo isso aqui é ilusão. Você tem que simplesmente cultivar a ciência de Bhakti Yoga, você tem que estudar os passatempos do Senhor Krishna, certo? Você tem que estudar o Bhagavad Gita, você tem que se tornar um médico da alma. De uma forma simples, assim, sem tanto conhecimento mais para você mesmo. Mas se você já fala isso aqui, da constituição material, já está bom. Por isso que Krishna vem e ele falou assim, ele não quis se aprofundar nesse conhecimento, porque é só uma revelação. Mas ele nos deu todo o conhecimento. Ele falou assim, o campo de atividades e suas interações. Esses elementos interagindo, tem elementos sutis e elementos grosseiros, eles produzem tudo isso que você agora está aqui vendo, inclusive o seu corpo é o produto da natureza material também. Você não está separado desse mundo. Esse mundo ele só existe por causa dessa forma. E essa forma só existe por causa da mente. Todo o universo é mental. Isso já é dito lá, né, nas 7 leis de Hermes Trismegisto. Né? Todo o universo é mente. É a mente divina. E você está vivendo a sua história no seu campo de atividades como um pedacinho da mente divina. Por causa da mente divina,
a presença, né, da super-alma no seu coração, você consegue manifestar essa sua experiência. E no final tudo, a tela, né, que está mostrando o pedacinho do filme de cada um é Vishnu. E Vishnu é uma expansão de Krishna. E Krishna está manifestando todo o mundo espiritual. Balarama, Sankarsana, Narayana. Então isso é fabuloso, esse conhecimento. Tá? Então o significado de Srila Prabhupada aqui, de todas as afirmações autorizadas, proferidas pelos grandes sábios e contidas nos hinos védicos e nos aforismos do Vedanta Sutra, pode-se obter a seguinte compreensão acerca dos componentes deste mundo, deste campo de atividades. Primeiro, existe, né, o que ele fala aqui no verso, os 5 grandes elementos. O que é esses 5 grandes elementos? Primeiro existe a terra, a água, o fogo, o ar e o éter. Então esses são os 5 elementos, né, chamado de Bhuta. Bhuta são 5 elementos. Então você, quando você olha assim, isso tudo aqui é uma mistura de terra, água, fogo, ar e éter, né? Elementos básicos, isso aí a gente aprende na química, tá? O meu corpo, né? Tem terra, tem fogo, tem água, tem éter, né? Elementos básicos, grandes elementos. Estes são os 5 grandes elementos chamados, né, Mahabhuta. E depois desses 5 elementos, há o quê? É o falso ego. O falso ego é essa energia no qual nos identificamos com a matéria. A mente esquecida, né, quando estamos esquecidos de nós mesmos, nós temos que pensar que somos alguma coisa. Se nós não estamos vivendo na realidade do que somos, nós pensamos que somos o corpo físico, e isso é a energia do falso ego. Ser algo que você não é. Assim como Maya, quando você está vivendo no falso ego, a energia de Maya é que atua na sua vida. Maya significa aquilo que parece, mas não é. E você está vivendo como algo que você pensa que é, mas você não é. Tanto que a energia do seu Vishnu é Lakshmi Devi. É a energia da prosperidade, da sabedoria pura, do amor, da riqueza, né? A riqueza amorosa. Riqueza não significa ter dinheiro, riqueza significa ter sabedoria, ter autorrealização. Então isso é Lakshmi Devi, é quando você usa a energia material para servir ao dono da energia material, o Senhor Supremo, o Senhor Vishnu, o Senhor Krishna. E fazendo esse serviço, naturalmente você vai ter todos os acréscimos, você vai ser um servo, vamos dizer assim, bem pago, né, por Vishnu, né? Olha lá, meu filho está usando a forma humana de uma maneira adequada para estar falando sobre mim, iluminando as outras pessoas, e ele também vive nesse estado de irradiação eletromagnética para o universo, que está purificando tudo. Assim, Deus se agrada muito quando fazemos amizade com ele. O melhor amigo, o amigo mais fiel, mais íntimo. Então, o falso ego, né, de acordo aqui com o verso, depois a inteligência é esse poder, esse corpo, né, búdico que Deus nos fornece para que sejamos a luz do nosso mundo, né? Não tem? Eu sou a luz do mundo, o Mestre Cristo fala. Então, eu sou a luz do mundo, eu sou a inteligência que está determinando para onde a minha caminhada nessa jornada humana tem que acontecer. A inteligência é o seu poder de entender o que é real, o que é irreal, o que é conhecimento, o que é ignorância. Poder da inteligência, imagina.
O animal tem uma inteligência, mas está adormecida. Ele usa mais uma inteligência instintiva. Ou seja, uma inteligência para sobreviver da melhor forma possível. Mas você tem uma inteligência não só para usar para sobrevivência desse corpo material, mas a inteligência te é dada nessa forma humana exatamente para você entender que você não é essa forma humana, que esse mundo material é só um holograma, uma projeção da mente, assim como o sonho, né? Quando você está sonhando, quando você se torna um devoto puro, você vai estar sonhando, mas é um sonho. Como aqui também é um sonho, produzido pelo modo da bondade, no caso do mundo de vigília. E aí você, uau, acordei, incrível. Tá inteligência, né? Seja inteligente. Você me compreendeu com a sua inteligência, Arjuna? Não é? Krishna não perguntou, você me compreendeu com a sua mente, com o seu intelecto? Ele não perguntou isso, perguntou com a inteligência. Então aproveita a inteligência que você tem, tá? E se absorve na sabedoria divina, usa a sua inteligência para cantar o santo nome de Deus, para estudar os passatempos divinos, no Bhagavata, no canto 10, principalmente, né? E depois ele fala o imanifesto, né? O imanifesto significa os 3 modos da natureza em seu estado imanifesto. Através desse estado imanifesto, as manifestações são regidas por eles, pelos modos, né, que são gunas, laços, que prendem a alma a essa situação de se auto-enganar nesse campo de atividades. Os 3 modos da natureza são a mola mestra, que estão, vamos dizer assim, patrocinando a interação de tudo que existe. Tanto que nesse estado de vigília, que é um estado proporcionado pela expansão da inteligência, ele acontece pela influência do modo da bondade. E daí você entende, a minha inteligência que está produzindo esse mundo de vigília, mas eu, por trás dessa inteligência, percebendo isso, posso sair fora desse sonho e viver acordado, né, nesse assim chamado mundo produzido pelo modo da bondade, que representa o mundo de vigília. Então isso é muito interessante. Estudar o capítulo 14 do Bhagavad Gita para entender mais ainda sobre isso que estamos falando. Então, o manifesto é os modos da natureza. Depois, né, aqui nesse verso, Krishna está falando, há os 5 sentidos com os quais se adquire o conhecimento. Que Deus fala dos 10 sentidos, né, que compõem esse... Não, os 10 sentidos e a mente. Então, há 5 sentidos, um que se adquire conhecimento, e 5 sentidos funcionais, que representam esses 10 sentidos que Krishna falou aqui nesse verso. Então, os 5 sentidos que se adquire conhecimento são o quê? Os olhos, os ouvidos, o nariz, a língua e a pele. Tá? Para você experimentar esse mundo, você tem que ter esses sentidos, porque esse mundo nada mais é do que um mundo de sensações desses sentidos. E tudo que você está vendo aqui agora, ele está acontecendo dentro do seu cérebro. Na verdade, tudo que você está vendo agora, você está vendo dentro do seu cérebro, que é o cinema. E aqui fora é tudo energia, é tudo átomo. Mas você, através do seu poder de consciência, de observação, isso a física quântica fala também, você transforma a energia em partícula. Você transforma essa energia em forma, em nome, em sensação, em som, né, em cheiro. Certo? Então isso é interação que está acontecendo. Está tudo acontecendo. Como um fenômeno eletromagnético nesse filme.
E a alma está ali percebendo tudo agora, né? Porque agora tem o conhecimento, quem está falando aqui, você vai estar percebendo tudo dentro do contexto representativo da real manifestação. E você também tem 5 sentidos funcionais, dentro desses 10 sentidos que Krishna falou ali, que é a voz, as pernas, as mãos, o ânus e os órgãos genitais. Sentidos que têm funções específicas, né? Para reproduzir, para pegar, para defecar, enfim, para fazer os processos de sobrevivência desse corpo, de uma maneira mais assim biológica, né? O sangue, os líquidos do corpo, né? Tudo isso está acontecendo. Então você tem essa interação, sentidos de conhecimento, conheço, eu conheço isso aqui, entendi, aí você ouve, esse som, tal, tal. E também tem os sentidos que estão fazendo uma manutenção do corpo biológico, tá? Você está falando, a voz é um sentido funcional. Os órgãos genitais para reproduzir. Então, Krishna continua, Prabhupada continua, superior aos sentidos, a mente. Tá? A mente, por que ela é superior? Porque ela é o centro dos sentidos. A mente é que organiza, assim, quando você está andando no mundo, né, você está vendo, você está ouvindo, você pode estar falando, tudo é organizado pela mente, por isso que ela é superior. Os sentidos, elas são expandidos da mente. São braços da mente, vamos dizer assim. Como um polvo, né? Um polvo são os tentáculos da mente. Então a mente é superior nessa história. E essa mente, há a mente que é interna e pode se chamar-se o sentido interno. E daí a alma, mergulhada na mente, ela, através dos sentidos, percebe toda essa manifestação mental, representada pelos sentidos funcionais e os sentidos de obtenção de conhecimento, e você parece que você está vivendo a parte de tudo, isolado, que você é uma pessoa separada de todo mundo, e aí você vive nesse filme, é isso que está te iludindo. Ok? Então, o sentido interno, por isso que a gente entra em meditação. Quando você entra em meditação, com essa proposta espiritual, você aquieta a sua mente de tal maneira que você vai chegar num estágio de prática que o mundo vai sumir. Os sentidos vão parar de funcionar, porque você está num êxtase interno da mente. E aí você, meditando em Deus e aumentando o seu nível de consciência, você transcende a mente. E é nesse ponto que Krishna quer que você chegue, depois de compreender tudo isso que a gente está falando aqui agora. Senão, se você fica na mente, você está sempre na ilusão, você está sempre no filme. Então você tem que ir lá para a tela que está projetando esse filme, que é a alma. E quem está projetando a alma é a alma suprema. E quem está projetando a alma suprema, o Senhor Vishnu, é Krishna, a super alma suprema. Tá? Por isso se fala, tudo é inconcebivelmente igual e diferente de Krishna. Mas a base de tudo é Krishna. E se você vive em Krishna, você vive na consciência máxima, aqui dentro desse campo de atividades. E aí você vai criar o seu próprio filme espiritual, aqui. E quando você está vivendo espiritualmente no mundo material, é como se você estivesse no mundo espiritual também. Só que no mundo espiritual você está vivendo sem essa forma física, você está vivendo com a sua forma espiritual. Em relacionamento puro e direto com Deus.
onde, logicamente, o grau de felicidade, de consciência, de amor são infinitamente superiores. Por isso, temos que desejar isso na nossa existência. Então, aqui, né, Prabhupada está falando que, incluindo a mente, há ao todo 11 sentidos. Os 10 sentidos funcionais, os 5 sentidos funcionais, os 5 sentidos para obter conhecimento e a mente. Então, isso aí constitui os sentidos que dão razão à manifestação, à percepção disso que se chama o campo de atividades. Agora, se você quer se aprofundar no estudo da mente, no estudo da inteligência, no estudo dos sentidos, aí já é outra coisa. Mas Krishna, ele não está interessado muito que você estude isso. Ele quer que você se renda a ele e fique logo nesse estado de amor puro por ele. Então, há 11 sentidos. Então, há os 5 objetos dos sentidos. Quais são os 5 objetos dos sentidos? O olfato, o paladar, a forma, o tato e o som, que é tudo aquilo que seus sentidos percebem, né? A visão percebe a forma, a audição, o som, o paladar né? Se sente pelo gosto. Então há essa interação entre os objetos dos sentidos e os sentidos, para criar esse maravilhoso cenário. Olha a perfeição disso que a gente está falando. Olha a perfeição disso. Krishna é um artista, ele está por trás de tudo. E ao mesmo tempo ele deixa a gente pensar que a gente é que é o senhor, né, da mente, que é o senhor assim, da nossa vida, que nós somos o controlador supremo. Assim, Krishna deixa você pensar, mas aí depois você vê o quanto ridículo você era quando você entende que tudo isso está sendo sustentado, mantido por Deus. O Senhor Vishnu que está dentro do nosso coração. E o Senhor Vishnu fala, agora que você entendeu, cocria comigo aqui um mundo legal para você, um mundo feliz, um mundo cheio de prosperidade, né, de fortuna, de muito amor, de muita sabedoria, de muito serviço devocional. Vai curtir a vida com essa capacidade espiritual de cocriar comigo, né, diz Krishna. Isso é legal, isso é independência. É você usar tudo amorosamente, sabiamente nesse mundo, considerando e reconhecendo que tudo pertence a Deus e Deus está deixando você curtir a sua ascensão de volta para Ele. E você volta para Krishna agora mesmo, aqui nessa encarnação. Não tem que abandonar o corpo para voltar, mas você tem que viver em Krishna aqui e agora, para nessa consciência de Krishna que você vai adquirir, você abandona esse corpo e volta para a dimensão da consciência que você cultivou aqui nessa encarnação. Por isso, isso que é importante. Essa encarnação é que é importante. Você tem que estar muito grato quando você consegue obter esse conhecimento que a gente está falando aqui agora. Então, os 5 objetos dos sentidos. E aí depois ele fala do agregado, né? O agregado destes 24 elementos é chamado o campo de atividades. Krishna falou sobre 24 elementos, os 5 grandes elementos, o falso ego, a inteligência, o imanifesto, que são os 3 modos da natureza, os 10 sentidos e a mente, os 5 objetos dos sentidos e as interações no campo emocional e mental, né, que é o desejo, o ódio, a felicidade, o sofrimento, o agregado, os sintomas vitais e as convicções. Então, esses 24 elementos dessa modulação grosseira e sutil é o que representa esse campo de atividades. Pronto, você já está sabendo onde você está e do que se constitui isso, onde você está.
Simples assim. Aí, né, ele está falando aqui, se alguém faz um estudo analítico destes 24 itens, então ele pode entender muito bem o campo de atividades. Em seguida, há o desejo, o ódio, a felicidade e o sofrimento, que são interações ou representações dos 5 grandes elementos do corpo grosseiro. Então a sua mente também está manifestando dentro desse campo de atividade esses sintomas, né, emocionais e mentais, onde você, se identificando com o falso ego, você está com raiva, ou você está amando, você está feliz ou está sofrendo. Então isso também, essas assim chamados vibrações da mente se manifestam com esses sentimentos. Isso tudo faz parte do campo de atividades. Essas dualidades, né? Essas dualidades emocionais e psíquicas, junto com os sentidos e os elementos e os modos da natureza e o falso ego e a inteligência representam toda essa parafernália onde você está agora mergulhado e entendendo o que é isso tudo aqui, que são energias de Deus, energias desde mais densas até mais sutis. E tudo está interagindo. Isso que se chama o agregado, o pacote de energias. Depois continua, os sintomas vitais representados pela consciência e a convicção são a manifestação do corpo sutil que é constituído de mente, ego e inteligência. Estes elementos sutis estão incluídos no campo de atividades. Tá? Então, isso aqui é importante falar, esse sintoma vital que você sente, eu estou vivo. Quem está vivo não é a energia material, quem está vivo é você é a vida, né? Não tem assim, o mestre fala, você é o caminho, a verdade e a vida. Então você é a vida do seu campo de atividades. Então logo você abandone esse corpo, já não há mais campo de atividades. Grosseiro falando, depois você abandona também o campo de atividades sutis após a morte. Então não há mais campo de atividades. Campo de atividades você que vitaliza a consciência. Você é a consciência. Satit Ananda. Tite, você é a consciência. Isso é maravilhoso de entender. Não existe mundo sem o princípio da alma, que é você, que é a consciência que está vivificando tudo. E a sua consciência é vivificada pela consciência suprema, pelo Senhor Vishnu que está dentro do seu coração. E todo mundo, tudo é vivificado, em última análise, pelo Senhor Krishna. E essa é a beleza do entendimento que faz com que nos rendamos imediatamente ao Senhor Krishna. Se você se rende a Krishna, você se rendeu à totalidade da consciência, das manifestações de todos os campos de atividades, seja no plano de Vaikuntha Loka, no plano espiritual, ou aqui nesse plano de existência material, que é regido pelo Senhor Vishnu, numa expansão do Senhor Krishna. Certo? E o corpo sutil, né? O corpo grosseiro é terra, água, fogo, ar e mente, e o corpo sutil que você tem é mente, inteligência e falso ego. Isso é o que constitui isso que nós chamamos de personalidade. A personalidade é que é o personagem, né? Ou a máscara, né? Persona quer dizer máscara, em grego, né? Então,
você está se mascarando com esse personagem dentro de um mundo que é um campo de atividades feito pelas energias grosseiras e sutis de Deus, e você está vivendo aqui em plena ilusão, sofrendo, né? Como ele fala aqui, ó, ah, com felicidade e sofrimento, e com desejo e com ódio. Você está vivendo várias nuances de felicidade e sofrimento mentais, que não são ilusões, e você também está sempre manifestando desejo e ódio. O ódio vem por causa da frustração, por causa da inveja. E o desejo vem porque o espírito deseja encontrar Deus, mas enquanto ele não encontra Deus, ele fica desejando as coisas da ilusão. E aí ele está sempre frustrado, ele está sempre rancoroso, está sempre amargurado, ou está numa depressão, ou está estressado, ou está ansioso, porque por mais que você realize desejos nessa plataforma falsa, identificado com o falso ego na mente, tudo se torna inconveniente para o espírito. Já se você deseja essa união com o divino e assim consegue realizar, esse mundo aqui tudo é prazeroso. Todos os seus desejos são cocriados imediatamente por Deus, né? Isso que se chama os acréscimos. Deus fala, primeiro você busca, né, o reino de Deus, e daí quando você está com Deus, os seus desejos amorosos, principalmente, tudo vai ser realizado assim, imediatamente. Suas comodidades materiais, tudo vai ser facilitado para você ficar numa zona de conforto espiritual. A energia material serve ao espírito, assim como Maya serve ao senhor Shiva, né? Esse exemplo máximo. Assim, quando você está no espírito, nessa consciência de Shiva, né? Onde você entende que você é uma expansão, uma parte de Deus, naturalmente a energia material vai te servir. Não precisa ficar preocupado em controlar a energia material. Não existe isso. Existe que você está com Deus em amor, e o universo no qual você vai viver é o amor de Deus em manifestação. E o amor, ele é servil. Ele quer sempre fazer você feliz. E essa é a diferença de quem se tornou um devoto assim, puro de Deus. Essa é a diferença. E as outras pessoas, e também os devotos que ainda estão no nível intermediário ou de iniciante, eles ainda não estão nesse grau em que o próprio universo, os semideuses, estão servindo ao devoto puro. Essa é a posição que temos que alcançar, que é isso que Krishna quer, que você atinja esse ponto em que você está completamente rendido a Deus, né? Onde você se torna uma alma rara nesse mundo, conforme o Senhor Krishna diz no Bhagavad Gita. Essa rendição completa. Então, Prabhupada continua. Os 5 elementos, grandes elementos, são uma representação grosseira do falso ego, que por sua vez representa a fase primordial do falso ego, tecnicamente chamada de concepção materialista ou tamasa buddhi, inteligência em ignorância. Então esse mundo de vigília, quando você está vivendo no falso ego, é uma inteligência em ignorância, mesmo que seja uma aparência do modo da bondade. Então é isso que Prabhupada está explicando aqui, né? Essa concepção materialista. Então, você é um materialista, ou seja, você não está entendendo nada, está se identificando com o corpo e você acha que você é matéria, e aí a sua concepção é materialista.
Mas, na verdade, por trás tudo é espiritual. A concepção material é feita exatamente porque você não está vivendo no espírito. Se você estiver vivendo em você mesmo, na sua realidade, esse universo material vai se tornar um universo divino. Porque vai mudar a sua consciência, você vai subir, vai ascensionar a sua percepção além da mente. E isso não pode ser falado, isso tem que ser realizado. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A libertação é exatamente você ficar situado além da mente, observando esse mundo que é produzido pela mente, em consignação com essa energia do falso ego que faz você se identificar com a matéria. Por isso, Prabhupada está falando aqui a concepção materialista, ou inteligência em ignorância. Depois, os modos e manifestos da natureza material chamam-se pradana. São as forças que, no começo do universo, são a energia primordial que começa a interagir entre ela e vai formando tudo que existe. Então, tudo... Por exemplo, o alimento, tem alimento no modo da ignorância, alimento no modo da paixão, alimento no modo da bondade. Tem devoção a Deus no modo da ignorância, no modo da paixão, no modo da bondade. Tudo você vai colocar dentro da manifestação desses três modos da natureza material. Por isso que, né, complementar a esse estudo aqui que estamos fazendo, você tem que ir lá também no capítulo 14, eu acho que inclusive já fiz esse estudo, para interagir isso. A energia primordial e depois a energia primordial manifesta nessa aparência aqui que estamos vendo como o campo de atividades. E o espírito está lá dentro, quietinho, só observando, e não mais, né, caindo na armadilha da energia material, que se apresenta na forma de felicidade, ou que te faz você perder o contato com o espírito na forma de sofrimento material, ou faz você ficar desejando o tempo todo milhões de coisas materiais, porque a sua mente está programada pelo sistema demoníaco para desejar coisas materiais, porque você quer desfrutar, você quer possuir tudo, sua mente está contaminada, você não reconhece que Deus é o proprietário de tudo, e aí você vai seguindo sua vida nessa rotina, né, estúpida, até o momento da morte, e por causa dos seus desejos não realizados, ou as sementes materiais que você plantou nessa vida, você vai ter que dar continuidade nesse processo material até o momento em que você obtém esse conhecimento e reconhece o cinema que você está, e você sai do cinema e vai para a realidade espiritual. Você transcende a mente. E aí você se torna um devoto, né, puro de Krishna, colocando toda a sua energia, dedicando seu tempo a essa meditação acordado o tempo todo você vai estar pensando em Krishna, não precisa fechar os olhos, fazer aquela meditação, Hatha Yoga, não. A meditação significa que você está além da mente e está vivendo em Deus. Você olha o mundo agora, entendo, a terra, água, fogo, ar, éter, tem a mente, tem a inteligência, tem o falso ego, tem os modos da energia material, tem a inteligência, né? Tem os sentidos funcionais, os sentidos para obter conhecimento. Assim, agora entendi, está tudo interagindo, que loucura, que interessante isso, como é que Deus é incrível, né, produzindo esse sistema, e tem o meu cérebro, e tudo isso está sendo visto dentro do cérebro, não existe nada do lado de fora, assim, tudo é energia vibrando, átomos vibrando em certa frequência que constituem as formas, né? Cada forma, né? Vamos pegar esse copo aqui, ó, essa forma aqui, ele tem uma frequência. Tudo é vibração atômica, mas tem uma frequência que dá corpo a essa estrutura atômica. Compreende? Isso aí é a física quântica que eles estão ensinando agora. É um modelo, né, de explicação científica que
está interrelacionada com esse conhecimento que Krishna está passando. Só que na física quântica, eles falam que a última coisa é o vácuo quântico, que Deus é chamado esse vácuo quântico. E isso aí que está o engano está nisso. O vácuo quântico é o Brahman, certo? Mas Deus mesmo, vamos dizer assim, é a fonte desse vácuo quântico, que é representado nos Vedas pelo Brahman. E aí você tem que entender que Vishnu, que está dentro, está junto com você nessa experiência, nesse campo de atividades, ele que é a fonte desse Brahman e que é a fonte também desse assim chamado, né, na referência da física quântica, esse vácuo quântico. Tá? Então esse vácuo ele existe, mas ele não é a última coisa. O Brahman existe, mas ele não é a última realização. A última realização é Krishna. Tá? É Krishna que você tem que realizar como o centro supremo da existência, a causa de todas as causas, a origem sem origem, a forma completa de existência, de conhecimento e de prazer, de felicidade. Essa que você está buscando com o espírito, que você só vai atingir quando você se render aos pés de lótus de Krishna. E nessa Kali Yuga, fazendo esse processo de cantar os santos nomes, como Krishna ensinou através do seu passatempo de Sri Chaitanya Mahaprabhu, nos dando essa misericórdia, né? Cante o nome e seja feliz. Essa é o slogan, né? Cante e seja feliz. Um dia, né? Se você realmente decidir cantar o santo nome com devoção, sem falso ego, você vai realizar esse amor de Deus e vai ficar muito bem onde você estiver. Lá no mundo espiritual está todo mundo cantando o Mahamantra Hare Krishna. Não é algo exclusivo aqui desse mundo. Krishna, ele trouxe esse santo nome dele, o Mahamantra, que está todo mundo cantando lá no mundo espiritual, para esse mundo material, para essa Kali Yuga, essa era de escuridão. Então olha só como Deus é bom. E aí a pessoa, né? Aí Chaitanya Mahaprabhu fala assim, mas esses espíritos aqui de Kali Yuga são muito desafortunados. Eles não têm interesse, por mais que Deus esteja dando de si mesmo para as pessoas nessa Kali Yuga, as pessoas não estão interessadas em Deus. Elas só querem saber de desfrutar desse campo de atividades de ilusão e vivem a sua vida assim de bobeira, gastando toda a energia e tempo em coisas que não tem nada a ver. Nada a ver. Simplesmente você está desperdiçando a sua consciência, usando a sua inteligência de maneira degradada. De modo que você tenha uma inteligência para entender quem é Krishna, se render a Krishna, né? E fazer a vontade de Krishna como um servo perfeito dele nesse mundo, fazendo isso que se chama o serviço devocional, no qual uma das atividades é essa aqui que eu estou fazendo, falando sobre Krishna. Estou usando a minha experiência humana dentro de toda essa interatividade grosseira e sutil para estar aqui falando de Deus, e você está se posicionando agora ouvindo esse conhecimento, né? E a minha ideia de fazer uma aula dessa é esperar que quem esteja ouvindo entenda e se renda a Deus. Assim, como Krishna vem a esse mundo e fala o Bhagavad Gita, Krishna quer que todo mundo se renda a ele. É a mesma coisa, você só está sendo uma voz divina dentro de um talento que você possa ter. Tá? Então, Prabhupada continua. Quem deseja conhecer em pormenores os 24 elementos que são citados nesse verso e suas interações, deve estudar mais a fundo a filosofia. No Bhagavad Gita faz-se apenas um resumo. O corpo, né, a personalidade, o campo grosseiro e sutil,
é a representação de todos esses fatores. Ou seja, o mundo só existe representado no corpo. Se não tiver corpo, não tem. Não tem a aparição desse mundo. Compreende? Então, o corpo é a representação de todos esses fatores. E há mudanças de corpo, que são em número de 6, que o corpo nasce, o corpo cresce, permanece, produz subprodutos, então começa a decair e na última fase desaparece. Portanto, o campo de atividades é um material não permanente, tá? A gente observa pelo exemplo do nosso corpo e de tudo que existe, que tudo está começando, tudo está se mantendo, envelhecendo, até que se desfaz no tempo de cada coisa, de cada elemento. Então aqui foi dado o exemplo do nosso corpo. Só de você observar isso, você fala, uau, eu estou investindo em algo que é temporário. Por mais que eu seja abençoado nesse mundo, com fortuna, com relações, com propriedades e tudo mais, tudo isso é temporário. Quando você entende isso, fala assim, então eu tenho que investir no que é eterno. Certo? E usar esse mundo temporário com prazer, com bom gosto, né? Com o uso moderado das coisas, sem querer abusar muito do desfrute, dos desejos materiais. Isso aí vai ter porque faz parte da interação desse campo de atividades. Você não pode eliminar o desejo, o sofrimento, a felicidade, o bom karma, o mau karma que você tem. Você não pode eliminar isso. Isso vai acontecer para o corpo, que é o centro representativo desse campo de atividades. E que ele mesmo demonstra essa temporariedade. A ideia é que as pessoas, né, hoje em dia, científicas, falam assim, não, mas eu quero ter um corpo eterno, para viver eternamente nesse mundo, eu nunca quero morrer, entendeu? Tudo isso é falso ego, é apego à matéria. O espírito fala assim, eu quero voltar logo para o mundo espiritual, viver no reino divino, no reino onde tudo é constituído de consciência, de amor, de felicidade, que é para onde o Senhor Krishna está nos convidando. Então essa experiência aqui é válida, é legal também, mas você não pode ficar preso eternamente a esse conceito materialista. Mesmo que você tenha um conhecimento espiritual, que você talvez seja um erudito em alguma área desse mundo, que faz você parecer ser alguém assim, mais instruído, isso tudo aí não adianta nada, você tem que se render a Deus e sentir essa emoção, essa intimidade com o divino e tentar passar esse conhecimento para as pessoas acordarem. Que é o que o Senhor Krishna fez. O Senhor Krishna não está lá no mundo espiritual, a pessoa suprema. Mas aí ele, misticamente, ele expande essa potência interna dele e ele vem aqui nesse mundo material, faz os passatempos dele, né? Vive uma vida, acho que o Senhor Krishna ele viveu, fez o aparecimento, vamos dizer assim, durante 125 anos, e depois ele vai para outro universo, porque ele vai se expandindo, ele vai fazendo passatempos para tentar acordar quem está dormindo. E agora você está aqui, mas aqui não é o seu lugar. Ou é o seu lugar quando você está consciente de Deus. Mas é um lugar temporário, então é melhor viver essa vida temporária, consciente de Deus, e cultivando a vida espiritual, para que no momento da morte você vá para o lugar de onde você se estabeleceu em consciência. Porque se você se estabelece na consciência material, após a morte desse corpo, você vai perder tudo e vai para outro corpo material continuar toda essa história, nascer, trabalhar, viver, ser submetido ao sistema demoníaco, ser escravo da sua mente, viver nessa ilusão, cheio de emoções, cheio de sonhos, realizações materiais, imaginações, e depois você vai perder esse corpo de novo. E tudo que você tem conquistado nesse mundo é uma ilusão.
Por mais que você desfrute, que você, pelo menos nessa vida eu tive uma vida boa. Não foi boa. Vida boa significa que você está rendido a Deus, que você está vivendo na consciência plena. E por isso você tem que meditar nesse breve resumo aqui que nós fizemos desse verso 6 e 7 e meditar sobre isso. Eu tenho uma inteligência. A inteligência serve para isso. Eu tenho um corpo mental. Eu tenho um corpo astral que serve para isso, para aquilo. Existe, assim, ciências e ciências explicando esses elementos, assim, em nível bem profundo, energético. Porém, o devoto ele não está muito interessado nisso. Já dá para compreender aqui, quando ele lê. E aí o devoto ele fala assim, entendi. Não preciso gastar minha energia obtendo tanto conhecimento sobre os elementos constituintes desse campo de atividades, desse mundo, porque o objetivo é eu sair desse mundo e não conhecer esse mundo profundamente. Posso conhecer ele superficialmente. Igual lendo esse verso, nós já compreendemos o que é esse mundo, o que é esse campo de atividades. E quem está por trás do campo de atividade, sustentando tudo, é o Senhor Vishnu, que está dentro do nosso coração. E o Senhor Vishnu é uma expansão de Krishna. Então você tem que se render a Vishnu, a Krishna. E viver nessa interação amigável, né, com Ele, intimamente, para que Ele conduza você nessa jornada humana, porque você não é humano, você é um espírito. E daí você faz o seu serviço devocional. Usa algum talento que você tenha para estar sempre agradando Deus, porque Deus ele quer sempre te agradar também. Assim como você é um servo de Deus, Deus é um servo seu, ele é o servo supremo. Por isso que você tem essa tendência de servir, porque Deus ele é o servidor supremo. Senão você não teria essa tendência de servir a Deus. E Srimati Radharani é essa energia de serviço devocional máximo a Deus. E quem serve a Deus, satisfaz a Deus. E daí, por isso que Krishna está sempre em busca de Srimati Radharani. Quem está amando a Deus realmente, que entendeu as coisas, que se situou em sua consciência real, assim, Krishna está muito feliz com isso. E Deus, com certeza, vai interagir com você. E aí a vida vai acontecer. Então, na forma humana, nós temos que fazer isso. Não precisa ficar preocupado em fazer mais nada. Você ainda está no estágio humano. Calma, calma. Acorde, desperte. E depois, se Deus quiser te dar uma forma superior ou te dar uma forma espiritual, vai de acordo com a regência dele. Se Krishna falar, o meu devoto não precisa ter mais experiência nessa existência material. Ele entendeu. Ele me entendeu, entendeu meus passatempos, entendeu o que é o mundo espiritual, entendeu a constituição dessa energia material. Assim, ele passou na prova, né? Passou, ele acordou dentro da experiência de sonho. E aí você volta para o seu lar original. Então, terminando aqui a leitura do significado, portanto, o campo é um material não permanente. Todavia, o Kshetrajana, que é o conhecedor do campo, e seu proprietário, é diferente. O conhecedor do campo é tanto eu, o Espírito, quanto o Espírito Supremo, o Senhor Vishnu. Mas o Senhor total, né, do campo aqui, que ele fala, quem é o proprietário total do campo que você está vivenciando agora, é o Senhor Krishna, é o Senhor Vishnu. Mas enquanto você está tendo essa experiência, o Senhor Vishnu deixa você pensar que é o proprietário. Assim como um rei, né? Um rei dá um feudo para uma pessoa e deixa ele administrar aquele feudo lá como se ele fosse o senhor, né? Porém, o senhor é o rei. Da mesma forma,
esse mundo de atividades que eu estou interagindo como um observador espiritual, sendo a luz desse mundo, a vida desse mundo, ele é temporariamente a minha propriedade. Mas, na verdade, o proprietário supremo é Vishnu, é Krishna, de todos os espíritos que estão tendo as suas experiências individuais nesse reino universal mental. Aonde tiver, seja nos planetas superiores, nos planetas inferiores, nos planetas intermediários. Ok? Então, esse capítulo aqui, tivemos, né, que alongar um pouco mais a aula, porque é fantástico. Isso aqui é ganho, né? Isso aqui vai ficar registrado. Se um dia essa forma humana aqui abandonar esse corpo, se Krishna quiser levar essa alma, seja lá para onde quiser, pelo menos vai ficar registrado aqui nesse campo assim, quântico, né? Nesse campo existencial, seja aí nessas plataformas, né? Big Techs, e também como registro acástico. Então tem um registro acástico que é a história do universo desde quando foi criado, e tudo que é falado, tudo que é sentido, tudo está registrado nesse campo acástico que é a memória do universo, e com certeza essa aula aqui vai estar também lá numa caixinha, a caixinha lá do armário universal, e é isso, e a vida segue, e Haribô, e vamos aí instruindo, e daqui a pouco temos outra aula de outro verso do Bhagavad Gita. Isso é extasiante, é maravilhoso estar compartilhando com a inspiração divina todo esse conhecimento com vocês, né? Nessa esperança de que vocês compreendam e se rendam definitivamente a Deus para sair dessa paranoia de sofrimento e felicidade material, de desejo, de raivinha, de vitimismo, lamentação, ansiedade. Você perde tudo isso, perde tudo isso. E aí você cante e seja feliz. Segue sua vida, não se envolva com o mundo material, se desapegue, prática constante, prática constante, prática constante. E aí a sua mente é purificada, principalmente pelo cantar do santo nome de Deus, e todo mundo vai ficar feliz, e os que se interessarem mais e decidirem usar a sua liberdade para ficar nessa consciência de Deus, após a dissolução desse campo de atividades, desse corpo humano, né? Você volta para a dimensão do corpo espiritual no mundo espiritual. Tá? Então, por isso é muito importante cultivar a consciência de Krishna para você se estabelecer no seu corpo espiritual, que no momento da morte você vai para onde você está mais pensando. Então, Krishna fala, pensa sempre em mim, torne-se meu devoto, me adora. É assim que funciona. A sua mente não quer fazer isso, mas você espiritualmente entende que você tem que fazer isso, e você vai purificar a sua mente exercendo esse serviço devocional de estar sempre ouvindo sobre Deus, cantando o nome, né? Falando sobre Deus, comendo alimento oferecido a Deus, ou seja, usando todos esses elementos e sentidos, né, materiais para se ocuparem nas coisas relacionadas ao propósito último da vida, que é a autorrealização desse eu que você é e da interação íntima e amorosa com o eu supremo, que é representado pelo Senhor Vishnu, que está no seu coração, que é a presença de Krishna. Então, quando você está pensando no Senhor Vishnu, você tem que estar com essa consciência ligada com Krishna, não pode desligar, não é só o Senhor Vishnu, é Vishnu, é Krishna, é o Brahman, é esse campo de atividades, é o seu espírito, que é uma energia dele, e está tudo perfeito quando você tem esse conhecimento. Então você se liberta, você está livre, agora mesmo você está livre, se você entendeu isso e está vivendo nisso. Ok? Beijo no coração, amo vocês, fiquem sempre com Deus. Haribo!